que acontece? Hoje eu vim conversar justamente sobre a questão que eu tenho observado bastante aqui. O pessoal às vezes pergunta se pode trazer numa sessão de Exu crianças e etc. Bom, pessoal, eu tenho criança, tá? O meu filho ele tem 4 anos, nunca participou de uma gira de esquerda e eu não deixo ele participar. Por quê? Lá em São Paulo, quer dizer, no Brasil inteiro, o ECA, ele deixa bem claro que não podemos deixar as crianças em locais que têm bebida, tabaco e mais um monte de elementos. Tá. Ah, mas são rituais. Tudo bem, eu entendo que são rituais e etc. Mas, se houver qualquer tipo de problema ali durante a sessão, menores, principalmente crianças, acaba prejudicando a casa. Então, aqui é muito importante, a gente sempre orienta, quando nós temos sessão de Umbanda, porque eu pratico a Umbanda lá de São Paulo, durante a sessão de Umbanda, não temos crianças. As crianças não participam, as crianças não entram, a gente pede para o adolescente de 15, 16 anos, a gente até libera, mas menor não deixamos. Mesmo acompanhando do pai ou da mãe, nós evitamos. Isso para a segurança da casa e segurança das próprias crianças. Porque o ECA, é claro, não sei se vocês já leram, ele informa que não pode expor a criança a ambientes que tenham um diálogo um pouco mais aberto, ou que tenha bebida, ou que tenha álcool, né? Que tenha também tabaco, então evita-se. Lá em São Paulo nós tivemos um problema que queriam proibir tabaco. Aí moveram um monte de ação, fizeram um monte de movimentos ali e conseguiram inibir essa lei. Porque iria coibir os trabalhos de Umbanda, até alguns trabalhos de religiões afro que não são do segmento da Umbanda. Então, foi liberado o tabaco para rituais. Por exemplo, o caboclo fuma, o nego velho fuma, a linha de baiano, boiadeiro, marinheiro. Então, nós temos uma gama de entidades que fumam. Eles precisam do cigarro para por vício? Não, não precisam. Eles usam ritualisticamente, que é para defumar e para, assim, é uma forma de defumação que eles usam o tabaco durante o passe. Não é porque eles possuem o vício de fumar, eles possuem o vício eles têm que fumar, e mesmo porque, por exemplo, eu não fumo, eu tenho intolerância a tabaco, eu passo muito mal. Então, geralmente depois da gira, eu tenho que tomar ar. Porque se a minha entidade usar o charuto, usar o cigarro de palha, ou até o cigarro comum, dependendo da entidade, eu fico, quando desincorporo, não durante a incorporação, acaba não passando mal, mas depois que desincorpora, eu fico com falta de ar. Por quê? Antigamente, quando eu ia em balada, o pessoal fumava, e era muito cigarro dentro da balada, né? Às vezes até queimava a roupa da gente, queimava a gente. Eu voltava para casa e tinha que fazer inalação, por conta do cigarro. Aí proibiram. Lá em São Paulo só pode fumar em ambiente aberto. Então, veja, eu imagina durante uma sessão, a entidade fica uns 20, 30, 40 minutos, que a gente não passa a noite trabalhando, com o tabaco. Eu fico. Eu sinto um pouquinho dos efeitos assim do tabaco, mas depois da incorporação. Imagina uma criança. Então, a gente evita dentro de casa a presença de criança. O Pietro ele sempre fica com a minha mãe durante a sessão, ele não vem para cá, né? Tanto de Umbanda, ele às vezes vem tomar o passe com um caboclo, um boiadeiro, um marinheiro, uma linha de baiano, para poder tomar um passe. E é ligeiro.
Ele não fica ali na sessão, a gente evita. E esse cuidado é importante para o bem-estar jurídico da entidade. A entidade que eu falo do terreiro, não os espíritos, mas da entidade jurídica. É importantíssimo isso. Então, esses cuidados são importantes para quem tem terreiro, para quem mantém o terreiro, para evitar, tá? Outro ponto que eu adotei aqui em casa. Veja, eu morei ao lado de uma igreja evangélica, nunca tive problema com ela, tá? E nem com os evangélicos ali, nunca tive problema. Por quê? Os meus horários não atrapalhavam o culto deles. E eu sempre falava, ó, vou fazer meu batuque aqui. E eles faziam a oração deles lá, nunca, assim, nunca atrapalhou. Nunca me incomodei, nunca fui reclamar, nem nada, porque eu falei, o dia que eu fizer também, não vai haver problema. E tanto lá em São Paulo, quanto em Minas, quanto aqui, eu procuro sempre ter horários que não atrapalhem. Tem a lei do silêncio que a gente pode ter um trabalho, né, espiritual com atabaque, com tambor, com elementos que fazem barulho, que nem o agê, ou uma sineta, e a gente faz moderado. Eu tenho umas campainhas, umas sinetas, o ajá, que não é a de já, do candomblé, o ajá. Eu tenho menor, que eu deixei ela bem mais suave, eu tirei o pêndulo dela e deixei ele menor, para que eu pudesse tocar durante a noite inteira, caso eu fosse fazer uma obrigação. Eu tenho o direito de tocar, eu tenho o direito de praticar minha religião, é a liberdade de praticar minha religião, garantida pela Constituição. Bom, porém, eu não posso ficar incomodando o vizinho. Eu não gostaria de ser incomodado a madrugada inteira com uma campainha sendo tocada, com um tambor tocando a noite inteira, por mais que tenha liberdade. A gente acaba tendo que acordar no outro dia de manhã e acaba tendo assim, o corpo fica cansado, a mente não descansou. Então, o que eu faço? Eu procuro pensar no bem-estar dos vizinhos. Então, eu tenho essa preocupação aqui em casa. Por isso que meus toques são feitos durante o sábado, começo às 2 e termino tipo umas 9 horas. O pessoal fala, ai, mas não, batuque tem que tocar à noite. Não, não tem que tocar à noite. O Paulino do Oxalá, que era do Ijexá, ele começava às 2 horas da tarde e terminava cedo. O próprio Pai Tesoura, o tamboreiro, ele relata que começava às 14 horas, muitas casas, e terminavam cedo. Então, assim, a preocupação com o vizinho é muito grande. E, além disso, ainda tem um fator. O meu filho, ele é PCD. Ele tem paralisia cerebral. E o que acontece? Se ele sair da rotina, ele vai ficar a noite inteira e o dia inteiro desconfigurado. Então, o que eu faço? Eu toco durante o dia para que ele durma à noite. Ah, eu tomei decisão sozinha? Não, não tomei. Eu fui, obrigado pelo artigo, Beto. É importante, o pessoal que está na live, o Beto acabou de jogar o artigo, é 243 do ECA. É proibida a venda alcoólicos e cigarros para crianças e adolescentes. Tá, mas não está vendendo, mas eles estão no meio. Eles estão num evento religioso que tem consumo de bebida e tabaco. E não é uma pessoa apenas, são algumas entidades. Tem 2, 3, 4, 5 entidades ali trabalhando com. Aí o que acontece? A preocupação é gigantesca. A gente tem que ficar atento a tudo isso. Principalmente com a questão dos vizinhos, voltando à questão do barulho. Então, eu procuro tocar durante o dia, isso é um costume nosso, eu estou informando, para poder ter uma saúde mental do meu filho, porque ele tem problema e ele acaba ficando
em crise se passa a noite, e barulho, e tambor, e etc. Tem toque que eu tenho que colocar fone de ouvido nele, aquele que é abafador, justamente para que ele não fique em crise. A gente ainda está estudando o aspecto autismo para ver se ele tem alguma coisa, mas assim, tem dias que ele vem para o batuque e fica normal. Tem dias que ele fala, não quero barulho. E eu tenho que pôr um fone na orelha dele, e aí ele fica brincando com as crianças, se distrai e acabou. Aí ele fica ali no mundinho dele com as crianças. Mas, assim, esse cuidado tanto com o Pietro e com os vizinhos é para que nós tenhamos uma amizade saudável aqui. Então, veja, imagina eu começo na quinta-feira fazendo um corte. Vou tocando a noite inteira. Na sexta eu faço uma mesa e beijo. Toco a noite inteira também. No sábado eu toco a noite inteira. Domingo eu vou fazer a levantação, toco a noite inteira. Isso é uma coisa que esgota o humor dos vizinhos e até a amizade. Então, esse meu pensamento e conduta em manter a saúde dessa amizade com os vizinhos é gigantesca. Porque eles não vão me incomodar, eu não incomodo eles, eles nunca nem veem o que eu estou fazendo. Uma vez ou outra que eles escutam um tambor, que eles veem um movimento um pouquinho mais assim, fora da rotina, mas eu sigo a obrigação tranquilo aqui, faço durante o dia, etc. Aí vem aquela questão, o pessoal fala, ah, mas a gente acostumou, é nossa tradição tocar a noite inteira, e não pode tocar durante o dia por causa do orixá, e etc. Gente, se eu começar às 2 horas da manhã, tá? Eu vou terminar 10, 11 horas. Se eu começar até meia-noite, vou terminar umas 6, 7, 8 horas. Eu já tenho o sol ali. O sol já está batendo em cima do tambor. Então, veja, não há diferença. E eu dou preferência a que os orixás de Dendê, eles estão durante o dia, tá? Porque Xangô são orixás quentes, são orixás de Dendê. E quando chega no começo da noite, a gente tem Oxum, Iemanjá e Oxalá com o tempo mais fresco, sem sol tostando, que é totalmente o inverso, no meu entendimento, aqui na minha casa. Se eu começar de madrugada, eu vou chegar com os velhos ali dançando, às vezes uma Oxum velha, uma Iemanjá velha, um Oxalá velha, a gente tem que jogar um alá ali em cima deles, e o sol tostando, eles estando aqui na porta com aquele sol tostando ali. Então eu preservo eles e deixo eles justamente nesse período mais fresco, poderem dançar, porque eles têm muito mais dificuldade para dançar e eles são mais, a gente tem que dar mais atenção, ter calma com eles. Então, com o tempo mais fresco e o sol já se pondo, é muito mais tranquilo a gente dar uma atenção para esses orixás, para essas divindades, e eles poderem dançar tranquilamente. É a minha conduta, é a minha forma, porque o pessoal está perguntando muito, mas por que que não pode criança? Posso levar? Não, não, não pode levar criança em sessão de Exu. Sessão aberta, não tem problema, até vem porque não tenho bebida durante a gira de caboclo, não tem bebida alcoólica, durante os boiadeiros baianos não tem bebida alcoólica, e o mais interessante, aqui em Porto Alegre, na Umbanda, não tem a linha de baiano. É muito difícil alguém conhecer. Porém, quando chega ali, na minha filha, na Santana do Livramento, que é a fronteira, a linha de baiano é muito forte, mais forte, tão forte quanto a linha a linha de caboclo e nego velho. Nós até temos aqui bastante trabalho também de boiadeiro, de marinheiro. E encontra, até acho que aqui é possível encontrar nas umbandas essas linhas também. Porém, lá em São Paulo,
a linha de Baiano, ela predomina como instantâneo do Livramento, que é muito, são acho que 500, 600 quilômetros daqui até lá. E para ver o quanto que o movimento dessas culturas e costumes, eles vão modificando conforme a localidade. Eu, respondendo o que perguntaram em box, eu começo geralmente, a minha Umbanda eu começo às 7 e eu termino umas 8h30, 9 horas. Tudo depende da quantidade de pessoas. A gente tem dias que só o passo com a entidade dá umas 30 pessoas. Então, acaba tendo uma quantidade grande e a gente foca ali no passe e no trabalho para os consulentes, que a gente chama de consulentes. Entendeu? Bom, era esse o recado que eu queria dar sobre a questão dos costumes e das regras aqui de casa. A gente trabalha dessa forma, tá? Eu sei que a casa tem costumes diferentes, trabalha de outras formas, mas explicando um pouquinho qual que é a nossa preocupação. O Beto, ele é advogado, então ele fica acompanhando as regras, as leis, isso, aquilo, e ele até montou aqui o nosso estatuto para que fosse adequado às leis e exigências que existem. E é isso.